Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de economia. Olha só, o índice de preços ao consumidor semanal mostrou inflação em 5 das 7 capitais pesquisadas. A média nacional subiu em outubro. A maior alta foi registrada em Recife, ao passar para 1,67% em outubro. Em Porto Alegre, houve alta de 1 ponto percentual para uma inflação de 0,29%. Outras cidades tiveram deflação em setembro e inflação em outubro, como Belo Horizonte e São Paulo. Nas demais cidades, a inflação apresentou as seguintes altas: Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. A média nacional do IPCS subiu de 0,02% em setembro para 0,69% em outubro. Olha, e por outro lado, o índice de confiança do empresário cresceu em outubro. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O crescimento foi de 0,7% em outubro, na comparação com o mês anterior. O índice atingiu o patamar de 129,7 pontos e ultrapassou os 100 pontos, considerado o limite para o cenário positivo. Com o resultado de outubro, após 2 meses de queda, a confiança dos varejistas retornou ao nível pré-pandemia e superou em 1,3 ponto o resultado de março de 2020, de 128,4 pontos. Em relação a outubro de 2021, a confiança aumentou 8,8%, com destaque para a avaliação do desempenho atual da economia, que registrou uma alta de 18,4%. A categoria alcançou 104,5 pontos, pela primeira vez dentro da zona otimista, acima dos 100 pontos, também desde março de 2020. Além da Copa, a proximidade das festas de fim de ano também impulsiona as expectativas do varejo para os próximos meses. A perspectiva para o curto prazo cresceu 0,6% e alcançou 160,9 pontos, mais uma categoria que ultrapassou o maior nível desde março de 2020. E ainda sobre esse assunto, a expectativa é que esse otimismo continue em alta até o fim do ano, com a proximidade do Natal e também da Copa do Mundo. E ainda falando de economia, segundo dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos, as vendas de veículos acumularam alta de 3,3% nos 10 primeiros meses do ano. Em outubro deste ano, foram emplacados 180.884 veículos, ao considerar automóveis comerciais leves como vans, caminhões e ônibus. No ano, o total é de 1.683.276 emplacamentos. Neste recorte, a venda de veículos no mês passado teve queda de 6,74%, ao comparar com setembro deste ano, mas avançou 11,44% em relação a outubro de 2021. Já ao adicionar motos e implementos rodoviários, o setor automotivo registra 2.957.600 veículos no acumulado do ano, sendo 316.919 somente em outubro. Para a Fenabrave, o resultado é um indicativo de que o setor tem se recuperado da crise após a pandemia. E eu falo de eleições agora, atenção a essa notícia. Os mesários que por algum motivo faltaram à votação no primeiro turno das eleições têm até hoje para explicar o motivo da ausência. Quem não se justificar pode ser obrigado a pagar uma multa de até um salário mínimo, o equivalente a R$ 1.212. E é necessário apresentar uma comprovação do motivo alegado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, caso o mesário que faltou seja servidor público, a punição pode ser até de 15 dias de suspensão. Para quem faltou no segundo turno, que foi realizado no dia 30 de outubro, o prazo para justificativa se estende até 29 de novembro.
E olha só, vamos mudar de assunto agora. Atenção a essa notícia. Os segurados do INSS que estão em reabilitação profissional serão submetidos a um pente fino. Quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e faz parte do programa vai passar por uma reavaliação da incapacidade. A portaria com a determinação foi publicada no Diário Oficial da União. A intenção é o ajuste da data de comprovação da incapacidade dos processos de reabilitação profissional. Dos cerca de 150 mil beneficiários que fazem a reabilitação, o órgão prevê a convocação de 45 mil, número que corresponde aos que estão com a comprovação vencida há mais de um ano. O prazo para a revisão de todos os benefícios para a realização de perícia médica de reavaliação de incapacidade é de 180 dias, contados a partir da publicação da portaria. Portanto, os segurados podem ser convocados de novembro de 2022 a abril de 2023. A ação retoma o procedimento que foi suspenso durante a pandemia de Covid-19. Muitos segurados tiveram seu benefício prorrogado de forma automática ou não foram convocados para a perícia presencial em razão da pandemia. Na reavaliação, o trabalhador afastado pelo INSS pode ser encaminhado, após a perícia médica, à reabilitação profissional, que avalia a necessidade de mudança de função e, nesse caso, o RH da empresa vai ser responsável por realizar todos os procedimentos para esse ajuste. E vamos de notícias internacionais agora. A tempestade tropical Lisa, que atingiu a América Central como furacão de categoria 1, perdeu força ao avançar pelo continente. Inundações foram registradas em diversas regiões. A tempestade tropical Lisa perdeu intensidade nesta quinta-feira depois de atingir o solo como furacão de categoria 1 em Belize e provocar inundações com partes do país sem energia elétrica enquanto seguia rumo ao oeste para o México. Tanto Belize quanto o México retiraram os alertas de tempestade tropical costeira quando Lisa se degradou e seguiu para o oeste a 17 km por hora. Meteorologistas alertaram que a costa turística da América Central e a península de Yucatán, que divide o Golfo do México do Mar do Caribe, devem continuar a monitorar o avanço de Lisa, cujos ventos máximos sustentados diminuíram para cerca de 75 km por hora. Chuvas fortes, tempestades e inundações também são esperadas no norte da Guatemala e no sudeste do México nos próximos dias, mas o fenômeno deve enfraquecer à medida que avançar para o interior. Lisa entrou no continente no início da noite de quarta-feira no horário de Brasília, perto da foz do rio Sibum. Os ventos chegaram a 140 km por hora. O governo de Belize declarou estado de emergência em 2 distritos, enquanto o toque de recolher permaneceu em vigor até o início da manhã desta quinta. E vamos falar de futebol agora. Faltam 17 dias para a Copa do Mundo, está muito perto. No Boletim Esquenta Catar de hoje, o Leonardo Félix, o nosso comentarista de esportes, traz curiosidades sobre a Sérvia, que é a primeira adversária do Brasil no Mundial. Vamos conhecer mais sobre essa seleção que nós vamos enfrentar no próximo dia 24. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção da Sérvia. Apesar de não ter se classificado para a última Eurocopa, a Sérvia surpreendeu e passou na liderança do Grupo A das eliminatórias europeias, superando a seleção de Portugal, que teve de jogar a repescagem. Mitrovic do Fulham é nome certo para a Copa e o maior artilheiro da história da seleção do país dos Balcãs. Outros destaques do elenco são Savic, meia da Lazio, o atacante Vlahovic da Juventus e o meia Tadic, do Ajax, principal organizador das jogadas de perigo da seleção do leste europeu. Vale lembrar que em 2018 a Sérvia ficou no grupo do Brasil na Copa da Rússia, mas acabou eliminada. A Sérvia está no grupo G, novamente com Brasil e Suíça, além de Camarões. É isso aí, faltam 17 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Bom, mais uma vez eu agradeço, Léo, e amanhã tem mais Boletim Esquenta Catar 2022. Bom, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!